Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius Urbano, seja muito bem-vindo ao ID MSP. Primeiramente, eu queria agradecer todos os envolvidos nesse projeto incrível e que foi uma iniciativa inicialmente aí de 4 empresas, que é a AD MSP, a Desk Manager, a Start e a EcoTrust, que eu represento junto com a minha equipe. E quando a gente pensou em fazer esse evento online, né, gratuito, foi justamente para trazer um conteúdo de muito valor para vocês que trabalham na área de tecnologia, prestadores de serviços de TI, MSPs, MSSPs, que estão envolvidos com esse tema, tecnologia, e também que são empresários que precisam aí a todo momento se reinventar e aperfeiçoar suas técnicas e abordagens. Então, é um evento multidisciplinar, vamos dizer assim, a gente está trazendo o que a gente tem de melhor aqui para vocês. Espero que vocês aproveitem e eu gostaria de agradecer os parceiros, né? Esses parceiros, tanto as 4 empresas, né? Que é a AD, a Desk Manager, a Start e a EcoTrust, aí agradecer minha equipe, mas também os parceiros de conteúdo que trouxeram conteúdo rico aí para vocês, que são os palestrantes. Espero que você esteja aproveitando e aproveite também o conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Então, muito obrigado a todos envolvidos e vamos agora começar um conteúdo que eu dei o nome de proteção de dados não é a LGPD. Quando eu dei esse tema para esse conteúdo aqui, eu pensei justamente no contexto que a gente está passando agora, que proteção de dados, esse nome proteção de dados, esse termo, ele está começando a ser muito utilizado, especialmente porque a Lei Geral de Proteção de Dados vai entrar em vigor muito em breve. Só que não é só por isso, né, que a gente precisa fazer todo o negócio de proteção de dados acontecer. Então, a proteção de dados vai muito além do que uma lei. Apesar da lei ser algo bem forte, é, bem objetivo, né? Então a gente precisa atender a lei, não é algo opcional, é algo obrigatório, mas a proteção de dados vai muito além do que uma lei, né? E especialmente agora que a gente tem essa questão se vai adiar ou não vai adiar a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, enfim. Então eu gostaria de trazer um conteúdo aqui, um conteúdo preparado especialmente para a IDMSP e espero que você aproveite. Quero que você saia daqui com reflexões e com lições de casa para que você consiga conduzir esse tema daqui para fora, especialmente nesse momento que a gente está passando, né? A gente está passando por um momento aí de quarentena, todos em casa, inclusive eu estou em home office também, claro, e toda a minha equipe também está. Inclusive, se vocês ouvirem um cachorro latindo aqui, não liguem, tá? Então, vamos lá. Eu espero que você saia daqui com um plano, uma pulguinha atrás da orelha do lado positivo, né? Uma reflexão a ser feita, especialmente ações a serem tomadas amanhã, tá bom? Ou até mesmo hoje. E essa questão que a gente está passando de quarentena não muda a prioridade, lógico, muda totalmente o cenário, o mundo vai mudar depois disso, mas não muda a prioridade de proteção de dados e de privacidade de nós como seres humanos, como pessoas que somos e queremos e exigimos a nossa privacidade. Então a proteção de dados vai muito além disso. E também vou falar um pouco não só de proteção de dados pessoais, que é o que a lei fala, mas também de proteção de dados no contexto de segurança, que é o que dá condições de uma privacidade acontecer. Tá bom? Então vamos lá para o conteúdo. Eu vou fazer de um formato um pouco diferente, que é um formato de mapa mental. Então esse mapa mental que eu vou compartilhar com vocês, ele também vai ser depois disponibilizado para vocês, tá? E aí para vocês brincarem lá e fazerem as reflexões e anotações dentro desse mapa. Espero que vocês gostem desse modelo e depois quero saber o que vocês acharam, tá bom? Vamos lá. Então, esse é o tema principal. Proteção de dados não é LGPD. Não é LGPD, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, apesar de ter o nome Proteção de Dados, não é porque existe uma lei com esse nome que é a lei, né? Então, a proteção de dados é muito além disso. Mas, já que a proteção de dados está sendo dita por conta da LGPD, vamos entender o que é a LGPD, né?
Então vamos lá. O que é LGPD? Antes disso, eu vou deixar meus contatos aqui, olha. Então, meus contatos estão aqui, tá? Então, meu WhatsApp, meu e-mail, o site da EcoTrust e meu LinkedIn. Inclusive, no meu LinkedIn, que eu posto conteúdos constantemente lá. Agora a gente está fazendo live também, então é bem legal, tá bom? Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Agora, o que é LGPD, né? Então, a LGPD é uma lei geral de proteção de dados pessoais, né? Então, uma coisa que já vem em questão aqui é essa questão de dados pessoais. É muito comum a gente ouvir ainda, né? Até pelo nível de maturidade que ainda está crescendo, a gente ouvir empresas e profissionais falando que, a minha empresa não trata dados pessoais, então eu não preciso me adequar à lei. Isso, na sua grande maioria das vezes, vou chutar aqui, 99,9% das vezes está errado. Na verdade, você trata dados pessoais sim, você pode tratar menos ou mais dados pessoais, mas a sua empresa certamente trata dados pessoais. Se ela tem um sócio, você já tem um dado pessoal ali dentro de um contrato social, por exemplo. Se ela tem um funcionário, você já tem um dado pessoal do funcionário. Tá? Então, não necessariamente porque você não atende o consumidor final, você não é B2C, né? Se você for B2B, business to business, mesmo assim você trata dados pessoais. E pode ser que você trate muito mais dados pessoais do que você imagina. Tá? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata os dados pessoais, né? E um dado pessoal é todos os dados que identifique uma pessoa natural ou que seja identificável. Qual a diferença de identificado ou identificável, né? Identificado é que está explícito ali, ó. Aquele dado pessoal está vinculado diretamente àquela pessoa. E o identificável é que se você juntar um outro dado da sua grande base de dados que sua empresa tem, se você juntar dois dados ou mais, você consegue identificar essa pessoa. E não necessariamente dentro da sua base somente, né? Se você pegar aquele dado pessoal que você trata e vincular com um dado público, por exemplo, isso provavelmente também é um dado pessoal e deve ser tratado da devida forma. E aí a gente tem também os dados sensíveis, tá? Os dados sensíveis são dados pessoais, só que têm características um pouco diferentes. E quais são essas características? Origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato. Então, todos esses tipos aqui, ó, de dados pessoais são também dados sensíveis e tem uma rigidez maior com relação a esses dados. Eles precisam ter alguns cuidados adicionais, tá? Então, muitas vezes, o que a gente tem visto também, a empresa trata dados pessoais sensíveis desnecessariamente. Ela não precisaria, por exemplo, ter lá no cadastro dela, por exemplo, ter um campo sobre convicção religiosa, talvez, né? Ou outra, né? Opinião política, ou gênero, por exemplo. Ou então ela não precisaria ter a digital da pessoa. E ela tem, desde que ela tenha esse dado, ela precisa tratar como um dado sensível e isso exige um pouco mais de proteção, um pouco mais, na verdade, de urgência ou de prioridade no tratamento, tá bom? Então, esses são os dados, né? E aí, quem são os agentes de tratamento? São aqueles que tratam os dados, né? Então, a gente tem basicamente o controlador e o operador, tá? O controlador é a empresa aquela empresa que coleta o dado, né? Então, ela é a controladora do dado, ela que coletou aquele dado, ok? E o operador é quem faz outras coisas ele também pode até ser o cara que coleta, mas para o uso do controlador. E ele também processa de várias formas. Ele talvez, por exemplo, você que é uma empresa de TI, você é um operador, né? Você que é uma empresa de segurança, você é um operador do dado dos seus clientes. Então, de certa forma, você tem ali responsabilidades muito bem definidas na lei como operador. E você, por exemplo, coletando os dados dos seus funcionários, que você tem, por exemplo, você está ali no papel de controlador. Tá? Então, a gente pode ser controlador e operador dependendo do contexto. É importante saber disso. Tá? E o controlador, ele sempre é o maior responsável. Então, você é muito mais responsável
dos dados que você controla do que dos que você opera, apesar de você também poder responder pelos dados que você opera, por exemplo, de um cliente. Tá? Então, se você faz backup do cliente, por exemplo, você está tratando os dados do cliente e aí você é o operador dessa relação aí. Até por isso que um dos grandes pontos da lei é você ter que revisar os contratos com fornecedores, porque muitas vezes os fornecedores que você tem são seus operadores. Então, por exemplo, você que é uma empresa de tecnologia ou segurança, você também tem operadores. Os operadores são, por exemplo, o contador, a empresa de RH. Tá? Então, são essas outras pessoas ou empresas aí envolvidas, tá bom? Então, a gente está cansado de ouvir já, né? Mas você tem uma multa ali que vai de 2% por infração, né? 2% do faturamento bruto, com limite de 50 milhões de reais por infração, né? Aplicada pela não conformidade. Você tem aí um exemplo que eu trouxe aqui, os dados pessoais de clientes e funcionários, né? Não necessariamente precisa ser só de clientes. Funcionários, por exemplo, também têm dados pessoais. E quando entra em vigor essa lei? Então, ela está prevista para 2020, agosto de 2020, mas provavelmente não será mais em agosto de 2020. A gente teve uma PL agora, recente, que foi votada recentemente, que devido a essa calamidade pública, né, com relação à Covid, né, ao coronavírus, é uma proposta de lei que pede para que seja adiada a LGPD para janeiro de 2021. E ela já foi votada pelo Senado e foi aprovada nessa instância. Então, agora vai para os próximos passos. Ainda não foi aprovado isso totalmente, mas muito provavelmente vai ser em 2021, janeiro de 2021. Aí você pode estar pensando, ufa, né? Eu não fiz a minha lição de casa, ou tinha muita coisa para fazer, não ia dar tempo até agosto. Ok, ufa, eu acho ótimo também, vai dar um respiro para as empresas que ainda não estão preparadas, mas não é tanto tempo assim, são somente 6 meses a mais, e o projeto de adequação ele é bem complexo. Então, sugiro que você não acomode muito, dê condições de você continuar e acelerar esse plano. Mas, vamos supor que não exista lei, né? Inclusive, é o nosso tema aqui, que proteção de dados não é a LGPD. Você precisa de proteção de dados independente da LGPD. Ou não? Será que não? É isso que a gente vai ver aqui, tá? Então, vamos trazer alguns contextos aqui. Bom, outra coisa importante de dizer é que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é uma invenção do Brasil, né? Então, a gente tem leis de proteção de dados, de proteções de dados pelo mundo todo. Então, por exemplo, na União Europeia, que inclusive foi uma grande base para o Brasil, que é a GDPR ou GDPR, ela entrou em vigor em 2018, tá? Então, na União Europeia eles já têm em vigor lá, é inclusive uma grande base para a gente pegar de referência, aí, uma grande referência para a gente, inclusive nesses momentos que a gente não tem tanta definição do governo com relação a isso. Tá? Nos Estados Unidos, especialmente no estado da Califórnia, porque lá é dividido, né, as leis elas são estaduais, né, então a gente tem lá a CCPA, que é essa lei que entrou em vigor agora em 2020, e os Estados Unidos como um todo ali, eles estão considerando essa lei como uma lei americana ali, né? Uma referência americana para a proteção de dados. Já no Japão, olha que interessante, tem a APPI desde 2003. Então, a lei de proteção de dados, tem bastante tempo, não é uma novidade. Tá? Então, às vezes a gente acha que, o Brasil não está preparado, o Brasil não deveria ter essa lei agora. Isso é uma necessidade de muito tempo, tá? Não é algo recente, não é algo nada inovador. Na verdade, a gente precisa se adaptar aos níveis de segurança e privacidade que o mundo todo está exigindo. Então, até para relações internacionais, importação menos, mas mais exportação, é importantíssimo para o Brasil como até uma demonstração de que a gente é confiável, tá? Porque segurança tem a ver com confiança.
a confiabilidade, né, que você consegue passar tem tudo a ver com essa relação comercial e de pessoas. Tá? Então, veja que o Japão demonstra isso desde 2003. E uma coisa interessante, na Argentina, a Argentina também tem uma lei de proteção de dados de 94, que ela sofreu melhorias durante os anos, mas desde 94 tem uma lei de proteção de dados. A Argentina, nosso vizinho aqui do lado, um exemplo próximo que poderia ter sido seguido antes. E no Brasil, a LGPD, aí, que muito provavelmente vai para janeiro de 2021, ela também não nasceu do nada, né? Não é uma coisa super nova. A privacidade do ser humano e da população brasileira, ela já tem leis que protegem essa privacidade, né? O que a gente fez agora com a LGPD foi ter algo mais claro, mais explícito e um padrão internacional. Né? Então, a gente tem algumas bases já. Né? Então, por exemplo, a GDPR, que é da União Europeia, é uma base importantíssima para a Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente tem outras coisas internas aqui. Por exemplo, a Lei de Defesa do Consumidor, né? Que ela também concede alguns direitos de privacidade para acessar e corrigir dados do consumidor. Tá? Então, o Código de Defesa do Consumidor já exige várias coisas com relação à privacidade. O Marco Civil da Internet, né? Então, ele regula o processamento de dados pessoais, fala sobre armazenamento, retenção, processamento, transferência de dados. Então, o Marco Civil da Internet foi uma preparação para a LGPD. Também já existe, já está em vigor, já fazem alguns anos. Temos o Código Penal, né? Então, tem uma lei também que define também, conhecida como Lei do Cybercrime, que fala sobre alguns aspectos relacionados à privacidade dos indivíduos. Tá? Então, também é uma lei aí que já existe, tá? Não tem nada a ver com a LGPD. Quer dizer, tem tudo a ver com a LGPD, mas não depende da LGPD estar no ar para essas leis funcionarem. Elas já estão vigentes há alguns anos. E temos a famosa Lei Carolina Dickmann, né, que fala sobre o crime na invasão dos dispositivos informáticos. Então, se deu ali com relação ao vazamento de dados do celular da atriz, né, a Carolina Dickmann, e criou uma lei muito importante aí. Tá? Então, você transferir ou compartilhar dados sem autorização. E também tem outras propostas e até leis mais recentes também, por exemplo, da fake news, que já também está em vigor. Então, é algo que não depende da LGPD. Veja, a proteção de dados não é LGPD. Ela é muito mais do que isso, inclusive com relação a leis. Tá? Legal. Agora, vamos para a proteção de dados. Né? Então, vamos tirar a Lei Geral de Proteção de Dados, vamos falar de proteção de dados. É importante a gente ter muito claro, tá? E lógico, tudo que eu estou falando aqui tem a ver com a minha opinião pessoal, baseada em várias referências e estudos pessoais que eu fiz, tá? E que a gente trabalha no dia a dia, experiência própria. Pode ser que você tenha uma outra visão e respeito totalmente. Coloque isso como uma reflexão, uma opinião que tem embasamento que pode ser usado aí para você debater com a sua opinião também, tá bom? Mas, proteção de dados, vamos lá. Proteção de dados, por si só, não é algo que a gente tenha que fazer, né? Proteção de dados, e a frase aqui deixa muito claro isso, né? Eu quis trazer isso, vou até deixar mais evidente aqui, ó. Proteção de dados é o resultado de alguma coisa que você fez. Você não consegue proteger um dado, comprar uma proteção de dados. Assim como segurança também você não consegue comprar, assim como saúde, você não consegue comprar saúde. Vamos colocar no nossa vida pessoal, né? Em tempos de Covid-19, você consegue ir lá, ó, eu quero comprar aqui 100 mil reais de saúde. Você não consegue fazer isso. Tanto que a gente vê aí pessoas de todos os níveis sociais, riquíssimos, milionários, bilionários, com o Covid-19, até morrendo, né? Teve vários casos. Então, assim, não adianta você ter o melhor convênio, a melhor academia, comer as melhores coisas, que isso não garante que você vai ter saúde. E proteção segue a mesma linha.
Segurança segue a mesma linha. É importantíssimo você ter isso muito claro na sua cabeça, que você não vai comprar uma coisa e vai ter segurança 100% garantida. Também tem a ver que aqui, ó, proteção não existe, ó, vou até colocar aqui ao vivo, não existe 100% de proteção. Até por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela coloca lá também as coisas relacionadas à resposta a incidente. Ela sabe, quem criou a lei, sabe e tem certeza de que não vai ter como garantir 100% de proteção. E por isso você tem uns procedimentos a tomar, né, alguns cuidados e alguns processos a seguir para responder a esse incidente que certamente vai acontecer com a sua empresa. Tá? Então, não existe 100%. Proteção é o resultado de alguma coisa que você fez. Né? E tem vários níveis de acordo com o negócio. Uma outra coisa importantíssima, conceitual, né? Não existe privacidade sem segurança. Então, quando a gente fala de proteção de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados é a lei de privacidade. Tá? Então, é uma lei de privacidade. Né? Não é nada diferente disso. Tá bom? Então, é uma lei de privacidade, tanto que se você for ver as outras leis de fora, você vai ver muita relação com privacy, privacidade. Né? Então, no fim, a gente tem que garantir ao máximo a privacidade das pessoas físicas, tá? Que são os donos dos seus próprios dados. E quando a gente fala de privacidade, né, proteção de dados é privacidade. Quando a gente fala de privacidade, necessariamente você precisa falar de segurança. Né? Então, para a gente ter proteção, que é o resultado, a gente tem que buscar garantir a privacidade, e para garantir a privacidade, a gente tem que buscar garantir a segurança. Tá? Então, vamos até colocar aqui, ó. Então, aqui, proteção de dados, depois vocês vão levar isso daqui, tá? Proteção de dados, precisa para garantir a privacidade, né? Proteção de dados para garantir a privacidade. Segurança para garantir a privacidade. Não, ao contrário aqui, ó. Privacidade. Aqui é privacidade para garantir a proteção de dados. Certo? Vamos aqui junto. Então, beleza? Então, assim, proteção é o resultado. Proteção é um resultado daquele monte de coisa que você fez. Assim como saúde, né? O saúde também é um resultado daquele monte de coisa que você fez. Você comeu bem, você foi para academia, você faz várias coisas que vão em busca da segurança. E a proteção, né? A proteção em si, ela depende ali de você garantir a privacidade, né? E depende de você garantir a segurança. Uma coisa vai vinculando com a outra, tá bom? E não existe 100% de proteção. É isso aí. Então, ó, não existe proteção de dados sem segurança de dados. E é sobre isso que a gente também vai falar aqui embaixo. Né? Então, o que é a segurança de dados? Segurança de dados. Então, vamos falar mais do que proteção de dados, que é algo que é um resultado depois de um monte de coisa que você fez. Você tem que falar de segurança desses dados. Como que você vai segurar que esses dados aí estão realmente bem protegidos, né? Você tem que pensar antes em segurança. Então, não adianta pensar em privacidade sem pensar em segurança. Não adianta pensar em proteção sem criar mecanismos de como você vai garantir a privacidade. E também não adianta pensar em privacidade sem criar mecanismos de segurança. Então, é todo um bolo ali, né? Que você tem que ter muito claro isso. Inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados, se você pegar lá, ela é uma lei que ela só fala de segurança. Tá? Ela está falando de muitos processos de segurança. Né? Ali, eu estimo que 70% da lei é sobre segurança da informação. Tá? O restante ali tem várias coisas com relação
a processos de outras áreas jurídicas, de negócio, etc. Mas segurança da informação é a base da Lei Geral de Proteção de Dados. E por isso que é muito além da lei, né? Legal, então segurança de dados. A segurança é o que vai viabilizar a proteção, como a gente escreveu lá em cima, né? A gente escreveu lá em cima, segurança vai viabilizar a proteção, tá? E aí é bom a gente fazer uma reflexão. Por exemplo, antes de um vazamento de dados, o que a gente tem? A gente teve uma violação de dados, né? Então esse vazamento é um incidente, certo? Incidente. A violação de dados, ela ocorre antes. Você não tem como vazar sem ter uma violação. Às vezes pode ser que você saiba, talvez você não saiba, mas certamente você teve uma violação. Antes dessa violação de dados, a violação de dados é um acontecimento. O legal que eu estou fazendo com vocês, estou criando e complementando o mapa aqui com vocês, tá? Pode ser que fique um pouquinho mais complexo aí, mas fiquem à vontade depois para editar e mexer nesse mapa do jeito que vocês quiserem, que a gente vai compartilhar para vocês. Então, a violação de dados é um acontecimento. Só que antes da violação de dados, teve uma violação de segurança. Lembra? A segurança que vai viabilizar a proteção. Ó, aqui, ó. Vamos colocar isso daqui em outra cor também. Segurança viabiliza a proteção. Então, antes da violação de dados, você teve uma violação de segurança. Vou dar um exemplo clássico. Você achou um pendrive numa recepção da empresa. Aquele pendrive, ele é um armazenador de dados, é um ativo que armazena dados. Ok? O fato de você ter ele ali perdido, você já teve, de certa forma, uma violação de segurança. Ok? Só que não necessariamente você teve uma violação de dados. Pode ser que aquele pendrive seja um pendrive novo, sem dados nenhum, formatado totalmente, né? Então nunca teve dado nenhum ali. Então você tem só uma violação de segurança que deve ter o devido tratamento, inclusive de resposta a incidente. Mas não é uma violação de dados. A partir daquele momento, do momento que aquele pendrive ele tem um dado, aí ele se transforma, tem um dado da empresa, né? Ele se transforma em uma violação de dados, tá? E se ele tiver dados pessoais ou sensíveis, ele aí se transforma numa violação de dados pessoais, tá? Então, uma coisa é ligada na outra. Então, legal. A violação de segurança é também a violação de segurança aqui é um incidente, né? Um incidente, um vazamento, certo? Só que antes da violação de segurança, você tem a violação, na verdade, o risco de negócio. Vamos até colocar aqui, ó, em outra cor esse passo a passo, para ficar muito mais claro aqui, né? Antes da violação de segurança, você teve um risco de negócio, né? Um risco que talvez ele não estivesse visível para você, mas existia um risco que não necessariamente foi detectado, mas é um risco de negócio, de business, da empresa, tá? Ainda não é um risco técnico. Antes da violação de segurança, você tinha um risco de negócio. Aqui a gente vai falar bastante de risco, mas o risco é aquela possibilidade de acontecer o que aconteceu aqui, que foi a violação de segurança. E que depois transformou numa violação de dados, que depois transformou num vazamento de dados. Só que antes desse risco de negócio, você teve um risco técnico. Esse risco técnico, a gente sabe muito bem o que é, né? Porque quem é técnico mexe com os riscos técnicos todos os dias. Então, você tem muita clareza, muito mais clareza, por exemplo, do que risco de negócio, tá? Vamos colocar aqui no risco negócio, ó, relacionado possibilidades, probabilidades. Vamos simplificar aqui, ó. Probabilidade e impacto. Então, o risco, né, é a junção disso, né? A probabilidade versus o impacto. Então, você tem uma probabilidade X e um impacto Y, isso daí vai te dar um risco, tá? Aqui com relação a negócio.
E aí o risco técnico é aquele negócio que a gente todos os dias trabalha, né? Que é você ver, por exemplo, que tem uma situação que você sabe que se acontecer alguma coisa vai dar um problema grande, tem aquele servidor desatualizado, que tem aquela coleta de dados que é feita inapropriada, que tem aquele sistema que não funciona tão bem ou que tem uma vulnerabilidade, enfim, o risco técnico, ele é normalmente aquilo que a gente consegue ver, mas não necessariamente a gente está olhando com clareza, tá? E antes desse risco técnico, você tem uma vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade, né, é a brecha que vai gerar o risco técnico. Tá? Então, o risco, por exemplo, técnico é de um servidor parar. A vulnerabilidade é, por exemplo, ele não ter duas fontes. Tá? Então, o risco técnico aqui, como que a gente pode dar? Aqui a gente pode colocar como aqui possibilidades de exploração de vulnerabilidade. De brechas, vamos colocar aqui. Certo? E antes disso, a gente tem a vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade? A vulnerabilidade é a brecha. Então, aqui a gente já pode colocar brechas. Certo? E que, por sua vez, são exploradas por ameaças. Ameaça é um vírus, um malware, um erro operacional, etc. Tá? Legal? Então, uma ameaça explora a vulnerabilidade que gera um risco técnico, que gera um risco de negócio, que gera uma violação de segurança e que acaba virando uma violação de dados e acontece o vazamento. Então, veja que uma coisa é relacionada com outra. Então, como que você vai falar de vazamento de dados, de violação de dados, de proteção de dados, sem falar de segurança? Olha quanta coisa de segurança aqui antes. Então, o resultado para evitar isso daqui é você fazer todo o restante. Legal? E aí a gente entra nos pilares de segurança da informação, que são eles: confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Tá? Então, a confidencialidade tem muito a ver com privacidade, certo? Muito a ver com privacidade. Né? Então, a confidencialidade, você manter confidencial, né, ou protegido aquilo que você quer ou precisa. Por exemplo, um dado pessoal, dado de uma pessoa física, um CPF, alguma coisa, um nome. Né? Mas não necessariamente, e é uma coisa interessante, né? Uma grande mudança que teve é que esses pilares eles sempre foram seguidos para o que o negócio precisava. Sempre foram seguidos para o quê? Para o que o negócio precisava. Opa. Mas agora a gente tem também, agora precisamos seguido também para os dados pessoais. Tá entendendo? Então, quer dizer, vamos dar um exemplo aqui. A confidencialidade. A confidencialidade ela sempre foi seguida. Então, por exemplo, a empresa nunca deixou explícito que um olerite de todas as pessoas. Porque é importante para a empresa que aquele olerite não seja público, que seja confidencial. Né? Algumas informações de desenvolvimento de novos produtos, por exemplo, também é confidencial, porque senão o concorrente pode ter alguma informação privilegiada. Informações de faturamento, confidencial. Né? Informações de saúde das pessoas, confidencial. Mas tinha um motivo
para a empresa. Agora a gente tem mais um motivo que é, ó, você tem uma pessoa envolvida, então você também tem que manter a confidencialidade. É uma mudança de paradigma, tá? Mas é uma mudança de visão, né? A visão, sim, você tem que continuar mantendo confidencial aquilo que a empresa precisa que seja mantido e também agora o que está envolvendo pessoa física, tá? Que são os dados pessoais. A integridade. Integridade tem a ver com aquele dado ele ser confiável, né? Ele ser um dado íntegro, como o nome mesmo diz. A integridade tem a ver com a LGPD? Tem a ver com a LGPD. Talvez você não tenha muitos itens de integridade, mas, por exemplo, a integridade de um dado de log, por exemplo, para comprovar que você tratava aquele dado bem, tem muito a ver. Né? E a integridade tem muito a ver também com a continuidade do negócio das empresas, né? Todos têm a ver com continuidade de negócio, mas a integridade tem a ver com a confiança que os números têm, confiança que aquele dado traz, que às vezes é baseado naquele dado ou naquela condição de integridade que se toma uma decisão, por exemplo. Tem muito a ver também integridade, não tanto quanto confidencialidade para LGPD, mas é importantíssimo. E disponibilidade, né, que tem a ver também com continuidade do negócio, né? Então, você manter disponível, né, você criar mecanismos de segurança que você mantenha a continuidade de um serviço, de um recurso, de um dado, tá? Então, as três têm a ver com privacidade, tem a ver com a LGPD, mas principalmente a confidencialidade. Mas as duas também têm muita relação, tá bom? Mas é importante a gente saber esses pilares. Então, quer dizer, proteção de dados tem a ver com os três, tá? Proteção de dados tem a ver com disponibilidade? Tem. Proteção de dados tem a ver com integridade? Tem. A lei exige mais a confidencialidade, mas a integridade e disponibilidade tem a ver com proteção independente da lei. Você precisa proteger, você precisa manter ali a segurança, tá? E uma outra coisa importante, segurança não se compra. A gente já acabou de falar disso, né? Então, segurança não é algo que você vai lá e se compra. Sempre lembrem do exemplo da saúde, né? Então, saúde não se compra, segurança também não se compra. Você busca tê-la. É um resultado também de alguma coisa que você fez e você vai ter segurança. E proteção ou privacidade é um resultado daquelas coisas de segurança que você fez, tá bom? Proteção de dados além da LGPD. Legal. Aí eu trouxe aqui basicamente 3 fases, né, ou 3 momentos que você tem ali a proteção e a segurança de dados, independente da LGPD. Eu acho que a LGPD tem tudo a ver, mas não necessariamente. Tá? Então, a primeira fase, e é algo que a LGPD fala muito, mas isso é independente da LGPD, é a parte de planejamento e prevenção. E é muito comum muitos profissionais confundirem prevenção com proteção, ou prevenção com reação, tá? Então, é muito comum. Então, a prevenção é algo que você faz antes para evitar que algo aconteça, que algum incidente, algo aconteça. A proteção, ela é muito mais reativa, muitas vezes, tá? A proteção, no caso, mecanismos de proteção, né? Então, vamos ver aqui. Planejamento e prevenção. O que normalmente você faz com relação a planejamento e prevenção? Eu coloquei 2 itens que eu vejo como um dos mais importantes para planejamento e prevenção, para você buscar ter segurança e proteção de dados. Um deles é você fazer gestão de riscos cibernéticos. O que é isso? Lembra que a gente falou lá dos riscos? Risco de negócio, risco técnico? Aquela parte ali é a parte que eu vejo como mais importante. Ó. Essa parte aqui, ó. Então, essa eu vou até colocar de outra cor aqui, ó, que é importantíssimo ter essa visão, tá? Então, o risco técnico e o risco negócio são as duas partes que eu vejo como primordiais, tá? Por quê? Porque é aqui que você tem visibilidade, você tem a capacidade ainda, nesse momento aqui, de tomar decisão, tá? Nesse momento é onde você tem o poder de conseguir tomar uma ação que vai impactar em algo e vai provavelmente levar você mais próximo da proteção de dados. O risco é a visão, o risco é aquilo que evidencia a sua situação, é o seu exame, é o seu diagnóstico daquilo.
e aí a partir dali você pode tomar uma decisão. Tá? Então, exatamente aqui como eu vejo que ele está aqui na parte de planejamento e prevenção. Quando você tem a informação na cara ali, quando você tem condições de tomar uma decisão assertiva ou baseada em fatos, você tem um poder e aí sim você consegue fazer a prevenção e o planejamento do que você vai fazer. Então, vou planejar, melhorar essa parte aqui, vou prevenir fazendo essa validação de risco constante. Ou então, também como prevenção, a gestão de vulnerabilidade. Então, a gestão das brechas que você tem. Quando você fala de, por exemplo, gestão de empresa, que muitos de vocês fazem a gestão de empresa, é algo importantíssimo é você fazer a gestão das brechas, né, dos seus, das brechas que você tem no seu negócio. Então, por exemplo, se você está vendendo, não está batendo a meta, opa, tem alguma coisa ali, uma brecha que você tem que olhar. Ah, você está tendo uma pesquisa de satisfação do cliente baixa, opa, uma brecha que você tem que olhar. Então, a nossa vida como gestores sempre é você fazer a gestão de vulnerabilidades, né? Você vê quais são as brechas e aí depois você vai para os riscos, né? Depois, sabendo essa brecha, você vai, pô, qual o risco disso acontecer? Se for baixo e você conseguir evidenciar isso, não é algo que você vai ter que dar atenção. Agora, se não for, é algo que você tem que priorizar, tá? Então, o que eu vejo aqui em planejamento e prevenção são dois principais itens. Gestão de risco cibernético, então você tem que começar a fazer, e gestão de vulnerabilidades, tá bom? Aí depois você tem uma próxima fase com relação à segurança e proteção de dados, que é a detecção e reação. Essa parte aqui é a parte mais comum. É a fase mais comum no mercado. Então, isso daqui é o que todo mundo faz, né? Ou todo mundo deveria fazer. É aquele negócio que já passou, já não tem tabu, né? Todo mundo sabe que você tem que ter mecanismo de detecção e reação. Antivírus é um clássico, né? Então, o antivírus ele não é, vou colocar antivírus para prevenir. Não, você não está prevenindo. Você já está reagindo. Já está detectando e reagindo. Lógico, você vai prevenir um incidente? Vai prevenir um vazamento? Claro, né? Claro que você vai. Aí entra nessa mesma. Tudo que você fizer com relação à prevenção de violação de dados vai prevenir um vazamento. Tudo que você fizer aqui com relação à prevenção vai prevenir a violação de dados. Tudo que você fizer aqui vai prevenir aqui. Isso é claro. Mas o que eu estou falando aqui é num modo geral. Tá? Então, você, não uma coisa específica, você vai colocar antivírus, você vai prevenir alguma coisa. Mas ele é uma ferramenta de detecção e reação. E ele sozinho também não adianta muita coisa, né? Sozinho não vale tanto. Então aqui, porque o sozinho ele é uma tecnologia, você precisa colocar gerenciamento aqui, você precisa gerenciar, tá? Precisa gerenciar ele sozinho não faz milagre, assim como um firewall, você comprou um firewall, tirou ele da caixa e colocar na empresa, ele vai estar todo desconfigurado, ele não vai funcionar. Mesmo que você implemente o básico ali, você precisa de gerenciamento, né? Então, é importantíssimo saber que o antivírus, o IPS, o IDS, o firewall, tudo isso faz parte de detecção e reação, que é importantíssimo. Mas precisa ir além disso. Você precisa disso, não deixe de fazer isso, faça mais isso daqui nos seus clientes, mas não é mais suficiente para você garantir a proteção, a privacidade e a segurança. Isso daqui eu considero até vários deles como uma frente de TI muito mais do que de segurança, tá? Quando a gente fala de firewall, por exemplo, ele já vai mais próximo da segurança, né? Mas você tem que ir além disso, tá bom? E o além, talvez é voltar um passo atrás. Antes de você colocar, por exemplo, um antivírus, ou um IPS, um DS, ou qualquer outro mecanismo de detecção e reação, você pode fazer um planejamento. Se for demorar mais do que 2 dias esse planejamento aí, pode colocar para detectar e reagir. Mas você precisa ter uma gestão de risco cibernético para ver se esse firewall está funcionando bem. Você precisa ter uma gestão de vulnerabilidade para ver se tem alguma brecha na estação de trabalho, mesmo com antivírus. Tá? Então, essa daqui, fase que precisa aumentar, olhar mais.
E aqui é uma sugestão minha, tá? Uma sugestão minha, e é o que é baseado também no que o mercado que tem um nível de maturidade maior já faz. Então, essa parte de planejamento e prevenção é uma das fases mais importantes nas áreas de segurança das empresas que já têm um nível de maturidade maior. E a gente precisa estar cada vez mais olhando para cá. É importantíssimo. Aí depois você tem uma fase de reação, detecção, e depois você vem a parte de investigação e remediação. Tá? Então, investigação e remediação é depois de um possível incidente que certamente vai acontecer, né? E aí eu coloco alguns pontos aqui. Lembrando que cada um desses itens aqui tem centenas, se não milhares de itens, tá? Então, cada um desses eu estou trazendo aqui 2, 3 em cada um. Na investigação e remediação, você tem resposta a incidente, você tem análise de eventos, você tem a parte de recuperação, por exemplo, recuperação de dados, certo? Então, isso daqui é pós-incidente, tá? Aqui, você também, por exemplo, a LGPD, ela exige que você tenha um plano de resposta a incidente. Mas precisa da LGPD para você ter um plano de resposta a incidente? Não, você precisa ter isso hoje. Você precisa ter isso o quanto antes. O que é a resposta a incidente, a grosso modo? Você ter um plano definido relacionado com algum incidente que você já sabe que pode acontecer. Então, poxa, se um usuário excluir um dado do servidor, é um incidente. Qual que é a resposta a esse incidente? Então, você vai ter um passo a passo, vai usar ferramentas, vai usar processos e pessoas, então, pessoas, processos e tecnologia, para executar responder a esse incidente. Ah, eu tive uma invasão no servidor, ou deu problema no HD, ou invadiram minha nuvem, ou tem uma vulnerabilidade crítica. Então, você tem vários incidentes que você pode responder, mas isso, quanto mais você tiver planejado com relação a isso, quanto mais, como eu posso dizer, quanto mais previsto for a resposta do seu incidente, isso tem a ver com documentação também, melhor, tá? Inclusive, curiosamente ou não, a LGPD ela exige muito do planejamento e prevenção e muito da investigação e remediação. E a detecção e reação você precisa seguir de uma forma coerente, tá? As melhores práticas, e ela também fala. Mas ela foca principalmente na prevenção e no planejamento e na investigação e remediação, tá? Curiosamente ou não, tá bom? Essa daqui eu posso dizer que é a fase que você precisa estar preparado, tá? Uma fase que você precisa estar preparado, certo? Você precisa colocar mais de 50% do seu tempo numa parte de investigação e remediação? Não. A grosso modo, não. Né? Você precisa colocar muita energia aqui na fase de planejamento e prevenção, que a gente tende a olhar menos. A gente tem que intensificar e criar rotinas para manter essa parte de detecção e reação gerenciada. Essa daqui, ó, ao invés de colocar mais comum para o mercado, eu vou colocar outra coisa aqui para ajudar depois na análise desse mapa. Fase que precisa de gerenciamento e atenção. Gerenciamento, vai. Certo? Fase que precisa de gerenciamento. Legal? Aí acho que assim fica melhor. Então, fase que precisa olhar mais, investir mais tempo. Sempre precisa, sempre. Tá? Porque aqui você vai ter a visão diária, onde você vai conseguir tomar decisão. Se você troca esse firewall, se você ajusta a configuração dele, se você troca o time, se você capacita o time. Essa daqui é uma fase que você precisa de gerenciamento. O que você já tem em mãos, intensifique gerenciamentos. E a fase de investigação e remediação, você precisa estar preparado. Então, essa fase você precisa ter um procedimento, documentação, métodos, tá? Para fazer isso. Então, essas fases têm muito a ver com
proteção e segurança de dados, além da LGPD, tá bom? Olha isso daqui com carinho, que certamente você vai tirar coisa boa daí. E o grande segredo de tudo isso, né? O grande segredo, que eu acho que segredo para a gente, como profissional, conseguir atender a um novo mundo que está por vir. E até uma reflexão a gente tem um novo mundo, vai mudar totalmente vários mercados. Alguns vão mudar muito, outros vão mudar médio, mas dificilmente algum mercado não vai mudar nada. A gente tem um novo mundo, novas exigências. Muita empresa, por exemplo, vai fechar as portas, infelizmente. Tá? Empresas que tinham, por exemplo, o nível de maturidade em continuidade de negócio baixo, estão tendo impactos milionários para trabalhar home office. Empresas que tinham falta de planejamento estão tendo impactos enormes, tem um risco de fechar. E é disso que a gente está falando. O novo mundo, pós-crise, esse momento de quarentena aí, que nem sei quando que vai acabar, eu acredito que vai alguns meses ainda mais para frente, e também não vai voltar ao normal. É até uma coisa que eu ouvi numa live essa semana, do Benício Filho com o Marcelo da M3, parceirão, falou, não vai voltar ao normal. Você não precisa ter resiliência agora nessa fase. Não é a resiliência, porque a resiliência é a nossa capacidade de voltar ao normal o mais rápido possível e da melhor forma, né? Mas não vai ser mais o normal, vai ser um novo normal. Então a gente tem que estar preparado para o novo normal. E o grande segredo, que é essa parte aqui, tem a ver com o novo normal. O novo normal, o novo arroz com feijão, o novo beabá, o novo básico vai mudar. Fazer o básico vai mudar. Então, o básico que você fazia até agora, na sua empresa, para os seus clientes, vai mudar. Não vai ser mais aceitável. Não vai ser mais aceitável. Tá? Porque o nível de maturidade que vai ser exigido vai ser outro. Então, eu te convido a pensar no que você está fazendo, a pensar no que os seus clientes estão exigindo e o que eles vão começar a exigir. Vai mudar de mão. Vai tudo mudar de mão. Vai mudar de mão os clientes, vai mudar de mão o dinheiro, vai mudar de mão a autoridade. Em que lugar você quer estar depois dessa crise? Tem a ver com um grande segredo. Tem a ver com você dar atenção para a coisa certa nesse momento. Tá? E qual é o grande segredo? Pensar além do básico. O básico que você fazia até aqui, mas meus clientes só não aceitam esse tipo de coisa, não. Ele só não aceita nem colocar um backup lá, quanto mais. Esquece isso. O mundo está mudando. Inclusive, até para você abordar seu cliente, tem um grande motivo que é esse, mudou tudo. Então, pense além do básico. Se permita pensar além do básico. Pense além da LGPD. Pense além do que o mercado está levando a boiada. Pense além. Tá? Eu te convido a pensar além. E o grande segredo é pensar além do básico, né? Aumentando assim, tá? E aí o que eu acredito com relação a esse contexto de segurança, proteção de dados, segurança digital, aumentar seu nível pessoal de maturidade em segurança digital. Seja lá qual for o seu nível, aumente-o. Porque se você tiver um nível de maturidade em segurança digital, com conhecimento, estou falando, tá? Com conhecimento, em aplicabilidade. Se você tiver num nível alto na sua visão, vai ter um monte de gente que vai chegar no seu nível. Se você for no nível básico na sua visão, você vai ser atropelado. E aí o seu cliente vai mudar de mão. O seu emprego, sua posição aí vai ser de outra pessoa. Aquele emprego que você está buscando, se você tiver desalocado, você não vai conseguir. Mas a transformação está sendo geral e forçada. Então, eu te convido a pensar além do básico e aumentar o seu nível de maturidade pessoal em segurança digital. Então, você tem que aumentar o seu conhecimento, como você trata a segurança, até mesmo no seu dia a dia, nas suas senhas, na forma que você trata os dados.
as coisas que você está envolvido, tanto conceitual, né, o seu conhecimento de conceitos, quanto contextual, né, de acordo com cada contexto ali, você conseguir aumentar o nível de maturidade em segurança. Tá? E eu acredito que isso vai ser diretamente impactado nas empresas. A gente vai ter que levar um nível maior de segurança para as empresas. É mais desafiador agora. Imagina, quem imaginava que agora o ambiente todo descentralizado, isso é algo que vai exigir mais conhecimento, vai exigir ações diferentes, fora da caixa, ou fora do convencional, ou além do básico. E eu te convido a dar atenção, né? Não por acaso que aqui foi colocado, ó, precisa investir mais tempo. Precisa investir mais tempo no planejamento de prevenção. Gestão de risco cibernético. Você precisa ter uma visão. Esse é o segredo, na minha visão, é o grande segredo para você conseguir aumentar o nível de maturidade, tanto o seu quanto da empresa em que você trabalha ou presta serviço, ou das empresas que são clientes de vocês. Você precisa começar a fazer gestão de risco cibernético. Você precisa começar a fazer gestão de risco, primeiro. E cibernético é o segundo, né? Então, primeiro você saber o que é risco. Estuda riscos. Estuda gestão de riscos. Se aprofunda, vê do que se trata. Porque gestão de risco é você ter visão. É você saber o que fazer em cada momento. É você colocar mecanismos de proteção, ferramentas, processos, oferecer serviço de acordo com o contexto. Se aquele cliente seu A, ele tem um risco B em proteção de dados, em vazamento de dados, a solução tem que ser uma. Aquele outro seu cliente que ele tem um risco diferente, menor, por exemplo, a solução que você tem que dar para ele tem que ser outra. E a solução tem a ver com tecnologia, tem a ver com processo, tem a ver com serviço, né? Então, precisa ser adequado para cada realidade. E você fazer gestão de risco te dá visibilidade para você conseguir tomar decisão baseada em fatos. Não baseado no que o mercado está falando. Não baseado no que plataforma X está falando. Não baseado no que pessoa Y está falando. Baseado em fatos. Tá? Baseado em fatos. Então, e até uma crítica aí comum, né, do mercado aí. Então, o mercado leva muitas vezes as empresas e os profissionais a investirem em coisas que às vezes está na moda, às vezes foi um lançamento muito bem feito, às vezes é um momento, em vários contextos. Mas você tendo a gestão de riscos, você conseguindo ver os riscos dos seus clientes ou da empresa que você está, você vai conseguir tomar a decisão, aproveitar isso que o mercado traz para você, mas também ponderar em certos momentos. Ou então, investir primeiro em isso, depois de outro, tem muito a ver com priorização. E gerenciamento e gestão de riscos cibernéticos é uma das grandes coisas aí para empresas de todos os tamanhos. Então, você saber de gestão de risco, você pode atender clientes maiores, você pode atender clientes grandes, você pode ter uma vaga que você vai assumir em uma empresa grande, uma empresa média, uma empresa multinacional, ou até mesmo fazer um ótimo trabalho e ser muito mais reconhecido numa empresa pequena. Então, gestão de risco cibernético, eu acho que é o grande ponto que você precisa começar a se aprofundar para conseguir dar o próximo passo. Pensar além do básico, aumentar o nível de segurança, aumentar o nível de maturidade. Sua maturidade como profissional e também maturidade dos negócios das empresas que você está envolvido. Tá? Eu acredito muito nisso. Isso é baseado no que eu fiz também, tá? E o que eu venho fazendo cada vez mais. E eu convido você também a olhar dessa forma, porque certamente você vai colher bons frutos. Bom, então era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Depois fique à vontade para explorar esse conteúdo que está aqui. Inclusive, depois vocês vão ver aqui, né? Esse conteúdo aqui é um mapa mental. E aí você tem aqui tudo aquilo que a gente falou está aqui, tá? Meus contatos estão aqui. E você também tem aqui um conteúdo extra que quando você baixar você vai conseguir ver, que vai te ajudar nesse contexto aí de proteção de dados, segurança digital e afins. Beleza? Então, muito obrigado pela presença até agora
e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.